O tema de hoje é o servo que anda na vontade de Deus. Por isso que eu coloquei lá, para que você estivesse aqui, porque isso vai comunicar muito com a gente. Vai, primeiro, nos ajudar a entender um monte de coisa e, espero eu, se é que eu posso falar assim, a desentender coisas que nós entendemos errado. Porque, a começar da palavra servo, né? A ideia de servo, quando a gente fala servo, é o quê? Alguém que serve, né? Nós mudamos isso muito para ministro, né? A gente gosta de falar, tem até um hino que diz assim, somos seus ministros, né? Tem um hino, nós somos seus ministros. E a gente acha muito bonito falar que é ministro. Mas qual que é a etimologia da palavra ministro? Ou seja, qual que é a raiz da palavra ministro? É servo. E dentro da construção etimológica, o ministro é aquele camarada que no barco, ele fica lá embaixo fazendo mais força com o remo. Então, ser ministro é ser um servo, e um servo que trabalha muito, de maneira pesada e longe de todo mundo, tá? Mas o texto de hoje é Gênesis capítulo 24. Eu vou ler um versículo, que é o versículo que dá o tom do nosso estudo, e eu vou explicar o contexto, porque essa história ela roda em cima do capítulo todo de Gênesis 24. Não dá para a gente ler todo o capítulo, mas a gente vai entender a história desse personagem. Então, Gênesis capítulo 24, verso 27, o tema de hoje, o servo que anda na vontade de Deus. Então, Gênesis capítulo 24, verso 27, vai dizer o seguinte: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua fidelidade do meu senhor. E o Senhor me guiou no caminho até a casa dos parentes do meu Senhor. Senhor, obrigado por essa palavra. Que o Teu Espírito Santo nos conduza em toda a meditação e aprendizado daquilo que o Teu Espírito tem para a Tua comunidade hoje. Muito obrigado. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Bom, qual que é o que eu vou chamar de proposição? O que é uma proposição? É o tema. É a ideia central, é a essência do que a gente vai falar aqui. Então, o que é uma proposição? É quando se eu falasse para você, me conta a sua história, mas olha, você tem que me contar em 2 minutos. Aí você vai fazer uma proposição. Olha, isso. Aí, quando eu olhar para você, eu tenho uma ideia do que é a sua história. Isso aqui é uma proposição. Então, Deus realiza sua vontade através de servos que andam em obediência, discernimento, dependência e firmeza absoluta na missão que Deus lhes confiou. Bom, qual que é então o assunto aqui, né? Esse aqui é o maior capítulo do livro de Gênesis e ele vai falar a respeito de uma missão de um servo de Abraão. O texto não diz quem é o servo. Alguns acham que é Eliezer ou algum outro servo que ele pode ter escalado aqui. Bom, como o texto não dá o nome desse servo, alguns entendem que pode ser Eliezer, nós não vamos dar nome naquilo que não tem nome. Não nos compete fazer isso. Então, esse servo, e Abraão dá uma missão extremamente importante para ele. Se você conhece essa história, Abraão, Sara que já havia falecido, Abraão tem um filho, que os irmãos lembram muito bem, que é o Isaac, lembra lá do sacrifício e tal. E ele agora já está bem idoso, Sara já morreu. E qual que é o problema? Isaac não tem esposa. E ele precisa arrumar uma esposa para Isaac. Pois bem, esse personagem, esse servo fiel, ele recebe a incumbência de buscar uma esposa para Isaac no meio de quem? Dos parentes. Porque naquele contexto não se casava com estranho, se casava entre parentes, para que não se houvesse uma mistura. Então, a esse servo é dada a função de ir lá e trazer uma esposa para Isaac. Então, ele vai para onde? Ele vai para o meio da parentela de Abraão. Então, o que acontece aqui? Nós não sabemos o nome dele, ele não aparece,
E aí a primeira coisa que, se eu fosse tirar uma lição daqui, é uma coisa que a gente tem muitíssima dificuldade. Quando a gente recebe uma missão, um trabalho, muitas vezes a gente não quer ser como esse servo. A gente quer que nosso nome seja colado embaixo do trabalho. Tá aqui, pintou a parede, lá embaixo tá tipo aqueles caras que assinam, né? Pastor Cristiano pintou essa parede. A gente não quer ficar anônimo. A gente quer ser conhecido. Calma, eu não estou dizendo que é errado você ser elogiado e ser reconhecido pelo bom trabalho que você prestou a Deus. Mas o ponto é, o nosso trabalho, ele não pode ser com o interesse de que nós sejamos reconhecidos. Porque não é sobre isso. É sobre quem Deus é, o que Ele faz por meio de nós. Então, Deus guarda para si a memória dos servos que não buscam lembrança própria ou daqueles que não vão trabalhar a seu favor. O que Paulo fala? Paulo fala assim, olha, depois de haver feito tudo o que é certo, eu sou o mais miserável, o menor, o mais indigno, porque não é mais do que a nossa obrigação enquanto servo fazer aquilo que nos cabe. Então, qual que é o contexto aqui? Como eu disse, Abraão está velho e ele precisa garantir a continuidade da promessa. Lembra? A promessa de Abraão lá atrás foi dito, olha, em ti serão benditas todas as nações. Olha para o céu, conta as estrelas. Assim será a sua descendência. Mas aí chega agora, Abraão está o quê? Velho, não tem uma esposa e ele começa a ficar preocupado. Então o que ele faz? Ele chama esse servo e aí ele faz um juramento. Ele coloca a mão embaixo da coxa, que é uma forma de firmar uma promessa, de que ele vai cumprir aquilo que está sendo pedido. Aqui tem um ponto interessante. Se a gente pensar um pouquinho, bom, quem que vai casar? Não é Isaac? Mas quem que vai atrás de uma noiva? O servo. Não é meio estranho isso? Mas tem um porquê. Abraão tem Isaac, que é filho da promessa. Abraão já é idoso. Abraão não manda Isaac porque é uma viagem extremamente longa, perigosa, e não só isso. Ele vai por meio da parentela. A parentela de Abraão está onde? Eles estão lá em Naor, em Padã Arã, que hoje é a Mesopotâmia. Abraão não manda Isaac com medo dele morrer, com medo dele se perder, ou com medo dele chegar lá e falar que o negócio é muito bom, né? O negócio aqui é diferente, não tem tanta regra, aqui o negócio é mais tranquilo, vou ficar por aqui mesmo. Então, Abraão tem todo um cuidado e por isso que ele não manda. Ele imagina, é o filho da promessa. Se ele morre, não que a promessa de Deus esteja contida no esforço humano, mas dentro da construção de Abraão, não faria sentido mandar o filho dele. Então ele manda esse servo. Então, o que esse capítulo vai mostrar a respeito desse servo, desse homem que serve? Vai demonstrar obediência, oração, e uma coisa que a gente deixa faltar muito, discernimento, testemunho, e uma coisa que eu gosto muito, foco inabalável. Isso aqui é outra coisa difícil. Lá em Efésios, lá no capítulo 6, quando está falando da armadura, ele termina dizendo assim, para que estejais inabaláveis. Então, isso é uma característica de quem é servo. Paulo diz assim para Timóteo, olha, o desejo de um soldado é cumprir a vontade daquele que o arregimentou, aquele que o chamou. Não é cumprir as suas vontades, os seus desejos. E o soldado, ele faz exatamente aquilo que lhe foi ordenado, lhe foi mandado, porque o desejo dele é fazer aquilo que o seu senhor, o seu comandante, lhe mandou. Então essas são as características deste servo que a gente também precisa ter na nossa jornada. Obediência, oração, discernimento, testemunho e foco inabalável. Um dia a gente vai falar só sobre obediência. Irmãos, obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta. Jesus falou assim, vocês me amam? Todo mundo fala que ama Jesus, né? Eu acho muito bonito.
Tem um monte de música, um monte de podcast, um monte de filme. Não, nós amamos Jesus e tal. A pergunta de Jesus é só uma. Você me obedece? Ele disse para os discípulos, vocês vão me amar quando vocês me obedecerem. Se vocês me amam, em outro texto ele vai dizer, se vocês me amam, e olha a construção, se vocês me amam, o que vocês fazem? Me obedecem. Ou seja, como amar Jesus e não obedecer? Não faz sentido. Se você não obedece, a Escritura está dizendo uma coisa, a palavra está ensinando uma coisa, a doutrina está ensinando uma coisa, a gente está fazendo outra e a gente diz que ama Jesus. Aí a gente olha para o texto de Pedro, quando Pedro nega Jesus 3 vezes, o que a gente fala? Como é que pode? Andou com Jesus, está lá 3 anos na caminhada e na hora vai lá e nega. Diz que não conhece. Para a gente é fácil. Eu não nego Jesus e nem você nega Jesus falando. Mas a gente nega com ações. Um monte de ações que nós fazemos ou deixamos de fazer, nós também negamos Jesus. Mas aqui, hoje é sobre o servo. Então, vamos pensar agora na história desse servo. Então, a primeira coisa aqui, o servo que age com obediência. Então, o primeiro ponto aqui é o servo que age com obediência. Abraão dá instruções detalhadas e o servo aceita a missão como? E aí tem uma palavrinha bem interessante aqui, com reverência, colocando a mão debaixo da coxa de Abraão, um gesto de pacto solene. Então, ele recebe a missão com reverência. Guarde isso aqui. Servos verdadeiros não escolhem missão, abraçam a missão dada por Deus. Irmão, eu queria também muitas vezes só fazer aquilo que eu gosto. O que é que eu gosto de fazer muito? Ler. Gosto de ler, gosto de ouvir pregação, gosto de estudar teologia, gosto de ficar doido ali e tal. Mas eu não posso só fazer isso. Eu tenho que lavar louça, eu tenho que ajudar minha esposa, eu tenho que fazer uma série de outras coisas. Não é? Em casa é tudo dividido, irmão. Tá pensando que lá é assim, ó. Eu já tenho a tarefa do dia já. Eu lavo, Leonardo seca, cada um guarda as suas roupas. A roupa fica cada um dobra a sua, pá, e assim vai. Então, a ideia aqui, esse servo, quando Abraão chama, você que é servo, escute isso. Quando Abraão chama, ele dá uma missão, ele com reverência. A ideia de reverência, de prosconel, é se dobrar diante desse, se ajoelhar perante aquele que é maior do que você e aceitar com reverência, aceitar com diligência. E nem sempre é o que você gosta de fazer. Às vezes, irmão, você vai fazer uma coisa que não é sua área, porque não é sobre isso. Eu tenho um dom de pastor, de pregar e de ensinar. Mas eu não tenho inteligência para varrer uma entrada da igreja. Sei fazer um café ali que dá para tomar. Né? Então, eu tenho inteligência, disposição e oportunidade de fazer uma série de outras coisas que talvez não sejam o meu dom. Mas a necessidade faz com que eu seja servo de todos, para todos, naquilo que é necessário. Então, servo não é só fazer aquilo que você gosta ou aquilo que você tem dom. É fazer aquilo que precisa. E vai ter horas, irmãos, que a gente vai fazer o que precisa, porque não dá para fazer só o que a gente quer, mas aquilo que é necessário. Então, o servo aqui, ele foi dado a missão. Muito provavelmente não estava no currículo do servo aqui achar a esposa para o filho do Senhor. Mas ele faz o quê? Ele me deu a missão, eu vou. Então, primeira coisa aqui, ele recebe, ele é obediente. Então, ele obedece, ele aceita, ele abraça aquilo que é pedido. Segunda coisa aqui que a gente precisa ter enquanto servo, irmãos, a gente fala muito nisso, e isso é para mim também. O serviço sempre deve nascer da oração. Todo o trabalho, tudo aquilo que você vai executar, precisa nascer da oração. C.S. Lewis, que é um escritor que eu gosto muito, ele vai dizer assim, a oração não muda Deus. Pode achar estranho. A oração nos muda para a vontade de Deus, até porque Deus é imutável nos seus planos, nos seus projetos e seus decretos. Aquilo que Deus vai fazer, já vai fazer. Com você orando ou não, o que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Agora, quando eu oro, quando eu me aproximo do sagrado, quando eu entro na presença de Deus, quando eu entro nesse terreno que é tão misterioso para a gente muitas vezes, eu vou sendo transformado.
o poder de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus, a santidade de Deus, ela vai me envolver a tal ponto que o meu coração vai sendo transformado, a minha fé vai sendo moldada. E eu vou começando a olhar para Deus e vou percebendo que muitas vezes até aquilo que eu estou orando não faz o menor sentido. E uma das coisas mais lindas, como já diz um certo escritor, uma das coisas mais lindas é quando a gente está no terreno da oração e a nossa oração, o nosso pedido vai de encontro àquilo que Deus quer fazer. Entende? Você está orando por uma coisa e Deus já está para fazer ou vai fazer aquela coisa. Então a sua oração, o seu pedido se encontra com a vontade disso. Isso é maravilhoso. Mas também acontece uma outra coisa. Muitas vezes, na oração, no terreno do sagrado, a sua oração não é atendida. A sua resposta não é dada. Mas esse é o melhor lugar para receber a resposta não. Porque é onde Deus está com você. É onde você está orando, onde o seu coração está pronto a ser tratado. É onde o seu coração está pronto a entender que o plano de Deus é sempre melhor do que o seu, que o meu. Pega a história de Jó. Meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, os meus pensamentos mais profundos que os seus pensamentos, Jó. O que Jó falou? Ok, Deus. Antes eu te conhecia, só de ouvir falar. Agora eu te vejo com meus próprios olhos. Então, o serviço tem que nascer da oração, a gente tem que orar. Quando, na história, ele chega a um poço e lá ele faz uma oração. E ele diz para Deus, dai-me hoje bom êxito. Ele pede ajuda para não errar. E Deus respondeu antes que ele tivesse terminado de orar. E o servo começou no lugar certo. Qual foi o lugar certo que o servo começou? E onde eu e você temos que começar? Na total dependência de Deus. Irmãos, essas coisas vão acontecer aqui se a gente obedecer, se a gente orar, se a gente confiar que é Deus no controle. E se for a gente no controle, irmão, muito provavelmente não vai dar certo. Toda vez que o homem tentou controlar as coisas, não deu certo. Se você gosta de história, nós temos aqui o primeiro período da história da humanidade era Deus no centro das coisas. O homem achou ruim. Falou, não, isso é ilusão. Essa ideia de Deus, como já dizia Nietzsche, Deus está morto. Deus é o ópio do povo, ou seja, Deus é a droga que entorpece o sentido do povo. O que a humanidade fez? Veio o iluminismo. Vamos ser agora o agente do nosso destino. Irmão, nunca teve tanta tragédia depois que o homem resolveu ser o centro do mundo. Então, no primeiro momento, Deus era o centro. O pessoal criticou. No segundo momento, no período medieval, o homem era o centro. Aviões, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Agora nós temos um terceiro momento, que é a pós-modernidade, ou modernidade líquida. Quem que está no centro agora? Todo mundo. Eu, você, nós. Não tem mais agora, a gente faz o que quer, do jeito que quer. Todo mundo é Deus de si mesmo. E o mundo está como está. Então, o serviço tem que nascer de um coração que ora. Uma outra coisa aqui, discernimento que observa em silêncio. Lembra que eu falei de ter discernimento? Que falta isso muito pra gente? Olha só, ele vai lá no poço, ele está orando, e se você conhece essa história, ele pede um monte de sinais. Se chegar aqui uma moça, e ela tirar a água, me der água primeiro para meus camelos, então essa é a mão de Deus atendendo o pedido do meu Senhor. Então, quem que aparece? Aparece Rebeca. Rebeca surge e ela cumpre exatamente o sinal que ele pediu. Ela fez exatamente aquilo que ele tinha colocado. Mas o que ele fez? Ele observa. A gente, muitas vezes, como servo, a gente quer as coisas e a gente, quando a coisa começa a aparecer, a gente já fica, agora, deu certo, funcionou. A gente não espera, a gente não tem calma. Nem tudo que reluz é ouro, irmão. Às vezes você olha para uma coisa, parece que é, mas não é. Tem que testar, tem que experimentar, tem que caminhar, tem que observar, tem que ter discernimento. Então, o que ele faz? Ele observa.
O texto vai dizer que lá em 24, 21, o homem a observava atentamente em silêncio. Discernimento verdadeiro exige calma. E guarde isso aqui, bem no seu coração. Guarda mesmo. Não basta a resposta parecer certa. É preciso confirmar se ela é de Deus. Então não basta parecer que é certo. Tem que ter confirmação de Deus, da palavra. Irmão, existe uma coisa chamada Bíblia. Bíblia Sagrada. Para nós batistas, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Se a gente tem uma dúvida, se a gente está desconfiado, se o ensinamento está estranho, se uma profecia veio meio torta, o que a gente faz? Bíblia. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Provai os espíritos para ver se procedem de Deus. Irmão, isso não é pecado não. Veio a profecia, veio uma revelação, veio o ensinamento, testa, vai na palavra, verifica, conversa com os professores, com os mestres, enfim. A gente precisa, não basta a coisa parecer que é certa. É preciso confirmar se é de Deus, porque tem muita coisa que parece que é boa. Tem muita coisa que parece que é boa. Ou como já diz, tem muita gente que parece que é crente. Tem muita gente que parece que é piedosa. Tem muita gente que parece que é amorosa. Mas o que você faz para descobrir isso? Talvez o pessoal mais antigo conhece essa expressão, né? Comer 1 quilo de sal, né? Tem que caminhar, observar, experimentar para ver se é. Então, irmãos, não basta parecer certo. Tem que ter discernimento. Discernimento é como? Observar, ter paciência e acompanhar para ver se aquilo está em conformidade com a palavra de Deus. Uma outra coisa aqui que a gente aprende com esse servo, um testemunho que exalta a fidelidade de Deus. Depois que acontece tudo isso, e ele entende que Rebeca é aquela que Deus preparou para Isaac, o que ele faz? Então, ele vai até a casa dela, ele é convidado para ir lá e ele vai. E ao chegar na casa de Betuel e Labão, o servo narra tudo o que Deus fez. E é um dos testemunhos mais teológicos do Antigo Testamento. Por que mais teológico? Porque olha só, talvez aqui nunca aconteceu isso. Se Deus quiser não vai acontecer. Mas muitas vezes acontece assim, alguém chega aqui e fala assim, então, eu fundei 4 igrejas. Eu levantei 5 ministérios. E essa aqui é a que eu mais gosto. Só que não. Eu salvei, até hoje, na minha vida cristã, 375 almas. Mas você não salva a alma de ninguém. Quem salva é a obra redentora de Cristo para aquele que pela fé aceitou. Eu sei que muitas vezes a expressão que usa, a gente tem essa brincadeira, né? Quantas almas você ganhou para Jesus? Hoje eu sou mais tranquilo, né? Eu dou uma risada e falo, estamos no caminho. Antigamente eu falava nenhuma. A pessoa fala, mas você não é crente há quantos anos? Eu falo, desde que eu tenho 18. E você não ganhou nenhuma alma? Eu falo, não. Eu não. Quem ganhou foi Deus. Foi o reino. Não ganhou nada. O que a Bíblia fala? O Espírito Santo convence? Eu convenço o pecador. Do quê? Do pecado, do juízo. E eu convenço alguém do quê, irmão? Eu não consigo nem me convencer muitas vezes. Imagina eu convencer os outros. Isso só é possível por meio do poder de Deus, da obra do Espírito na vida do outro. Então, olha só. Olha o testemunho desse servo. Quando ele chega lá na casa de Labão. Olha, ele não faz propaganda de si. Ele não fala, eu pedi um sinal para Deus e aconteceu do jeitinho que eu pedi. Não, ele não faz isso. Ele não se coloca como herói. Eu vim aqui buscar a esposa para o meu Senhor. Eu vou ser o responsável pela continuidade da genealogia de Abraão, que vai abençoar todas as nações. Ele também não fala isso. Sua fala é só uma. E o texto é lindo no verso 27. Ele diz, foi o Senhor que me guiou. Servos, mais uma chave para você guardar aí. Servos verdadeiros somem para que Deus apareça. Bom, é muito simples. É muito simples a nossa vida cristã. Ou você vai aparecer, ou Deus vai aparecer. É isso. Eu volto a dizer, não estou dizendo que você não possa ser elogiado por um bom trabalho. Muito pelo contrário. Se você fez um trabalho dedicado para Deus, amém, você foi instrumento de Deus. Agora você não pode achar que você
é a peça fundamental do processo, porque eu nem você somos, irmão. Se Deus não trouxer eu para cá, traz outro, e assim vai, porque a obra de Deus não para, a obra é do Senhor, é dele, não é minha nem sua. A gente não tem que se preocupar, a gente tem que fazer o que nos compete, orar, se esforçar e trabalhar, mas a obra é de Deus, ele vai fazer, ele que vai levantar, ele que vai sustentar. Tem um texto que é usado muito errado, a gente vai chegar... O pastor Paulo pregou sobre esse texto semana passada, que naquela questão da revelação de quem Cristo é, né? Tem um verso que diz assim, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E a gente gosta de usar isso para quando a igreja é fechada. Ah, essa igreja não vai fechar não, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Irmão, o texto não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Quando Jesus está falando isso, ele está dizendo assim, ó, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. E as portas de quem? Inferno, que é Hades, que é a morada dos mortos. Ou seja, quando Jesus disse, ó, as portas do Hades não vão prevalecer contra a igreja, que são vocês, ele está dizendo, a morte, a porta é para quê, gente? Para fechar. As portas do inferno não vão prevalecer, não vão vencer, não vão segurar a igreja. A morte não tem mais poder sobre vocês. Faz a ligação lá com Coríntios, 2 Coríntios 15. Onde está a morte? Onde está a tua força, o teu poder, o teu aguilhão? Vencida foi a morte. Aqui Jesus está dizendo, olha, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei quem? Minha igreja, vocês. E as portas da morte não vão reter mais vocês. Ou seja, irmãos, a ressurreição está garantida. Não tem a ver com fechar a igreja, com porta que abaixou, com o templo que... Não tem nada a ver. Tem a ver com a vitória que é dada em Cristo. E a morte não tem mais poder sobre vocês. Então, quando ele chega lá, ele dá um testemunho do que Deus está fazendo. Agora aqui vai uma lição muito importante, vai estar do verso 29 a 33 do capítulo 24, que é a tentativa de Labão em adular e controlar o servo. Irmão, cuidado, para que não sejamos enganados, que não sejamos desviados, que não sejamos desfocados da nossa missão por pessoas que com segundas intenções, que na verdade estão preocupadas com o seu interesse. Olha só, Labão é um personagem astuto, ambicioso e é facilmente seduzido por riqueza. Quando ele vê, lá no verso 30, o que ele vê? Quando o servo fala com Rebeca, e é um costume dar presentes, e ele trouxe muitos presentes, ele dá presentes para ela, dá coisas de ouro. Quando Labão vê o ouro, as joias, ele fala, agora vou tirar o pé da lama, é agora que a minha família vai, ó, ascender as alturas, grana e tal. Qual que é a lição aqui, gente? A gente tem que tomar cuidado. O reino de Deus não é sobre dinheiro. Não é porque chega uma pessoa que tem dinheiro que a gente vai lá, a primeira coisa, a gente não vai lá, tem que tratar com dignidade, com respeito, igual trata todo mundo. Mas não é porque a pessoa tem mais dinheiro que ela é melhor no reino. Ela é melhor se ela tem Cristo e se ela está vivendo a phronesis. Lembra que eu falei que é o sentimento e a atitude de Cristo? Ou seja, se ela está sendo humilde, se ela está buscando as coisas do reino, não é só porque ela tem dinheiro. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, cuidado de onde vem o elogio. Cuidado de quem está te elogiando, ou quem está falando para você. A fonte pode ser ruim, o interesse pode ser outro. Irmão, sei lá, olha, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa extraordinária, você é sensacional. E você tem um espírito, irmão. Ora, fala assim, essa pessoa fazendo esse elogio para mim, isso está muito estranho. Tem alguma coisa errada aqui, né? Está com algum interesse. Talvez, eu me lembro que as crianças menores, né, tinha isso, né? Pai mais lindo do mundo.
Né? Tinha um rapaz hoje na minha casa, lá um amigo do Leonardo. Toda vez que ele chega em casa, ele fala assim para mim: melhor pastor do mundo. Esse pastor é maravilhoso. Fala: o que você quer? Não quero nada não. Mas se tiver aquele cafezinho especial, falar, tá explicado, né? Então, cuidado. Quero dizer, cuidado com quem está te elogiando. Tem um exemplo muito curioso num filme. O filme chama Advogado do Diabo. A história, em 1 minuto, a história gira em torno de um julgamento. O advogado está defendendo um cara, ele é muito bom advogado. Eu sei que em determinada altura ele percebe que o cara realmente é criminoso. O cara fez um crime. O que ele faz? E o diabo está tentando ali, né, seduzir ele. O que ele faz? Dado momento ele percebe que aquilo é do demônio, do capiroto, ele vai e abre mão do julgamento. Fala: não, esse cara é bandido. E ele vai embora. Aí você fala: poxa, né? O mocinho venceu, tá tudo bonito. Ele está descendo a escada, passa um jornalista olha para ele e fala: parabéns, excelente. Nunca se viu na história um advogado fazer uma coisa dessa. Olha que advogado você é. Aí ele saiu todo feliz. Aí quando a câmera vira, o advogado, na verdade, o repórter é o diabo. Ou seja, não pegou ele de um jeito, pegou ele de outro. Cartas de Diabo, Seu Aprendiz, do C.S. Lewis também, tem uma cena bem assim. Tem um casal de jovens, que eles são super fiéis, tementes a Deus, e eles não erram, não pecam. E o demônio que cuida, na história, fala para o chefe dele: eu não consigo, eu faço de tudo, mas eles não pecam, eles são fiéis a Deus. Fala: então, você não aprendeu nada? Diga para eles isso. Diz para ele que eles são os melhores. Não tem crente igual a eles. Ninguém ora como eles. Diga para eles: ninguém ora igual a vocês. Ninguém é tão servo igual a vocês. Ninguém faz as coisas... O diabo foi lá e começou: olha para a igreja. Ninguém é como vocês. Só vocês fazem isso direito. Resultado, poucas semanas depois, os dois estavam desviados dentro daquela história. Então, cuidado com a tentativa que as pessoas têm de nos agradar com segundas intenções, quando na verdade ela quer nos tirar do foco. Labão aqui, ele chega e fala assim: ó, servo do Altíssimo, entra, não fica aí fora. Mas só depois que ele viu o ouro. Só depois que ele viu o cara tinha dinheiro. Antes disso, nem deu atenção. Então toma cuidado. E aqui, a gente está caminhando para o final, uma coisa que eu gosto muito, que talvez desse texto seja uma das coisas que eu acho mais linda. E eu coloquei aqui, nessa parte, o seguinte nome, ou o seguinte título: A Mente Obstinada do Servo. A gente sempre acha que a obstinação é algo ruim, mas tem coisas que a gente tem que ser obstinado mesmo, principalmente quando é as coisas de Deus, coisas santas, coisas do sagrado. Olha só, o servo percebe a intenção de Labão. Por isso, ele vai dizer uma coisa muito importante. Quando Labão faz tudo isso, chama ele para dentro de casa, no Oriente Médio, chamar alguém para comer e fazer uma refeição é uma honra absurda. É assim... Muito obrigado. Nesse contexto, chamar alguém para comer é honra, é respeito, é trazer para dentro da sua casa. Quando o servo entra e o Labão, depois de fazer todo esse discurso, olha só o que é que o servo vai dizer: não comerei até que exponha o meu propósito. Ele não se deixa distrair nem seduzir pelo conforto, por elogios, hospitalidade falsa ou conveniências sociais. O cristão, ele precisa ter a mente obstinada de um servo. A gente não pode ser distraído com coisas efêmeras e passageiras. E a gente se distrai muito rápido. Eu não estou dizendo, irmão, que você não possa trabalhar, se divertir, enfim, fazer tudo o que você faz. O problema é que nada pode tirar o nosso foco de Deus. A gente tem que ser obstinado contra tudo aquilo que tenta nos distrair. Irmão, você e eu sabemos exatamente para que nós somos chamados. O que Deus colocou no teu coração, no meu coração, a respeito da obra, do serviço, da vida cristã. E a gente tem que ser obstinado nisso, seguir, olhar para isso. E a nossa vida é construída em cima desse nosso chamamento.
em cima da nossa vocação, em cima da palavra servo, servo do Altíssimo, servo de Deus. Então, você pode construir, estudar, fazer faculdade, enriquecer, e Deus abençoe que todos vocês fiquem ricos. Fala, Senhor, eu não preciso ficar rico não, mas que os irmãos fiquem tudo ricos. Todos os irmãos aqui da igreja fiquem ricos. E não saia da igreja. Por favor. Mas a minha vida tem que ser construída a partir do princípio de que eu sou servo. E minha mente tem que estar sempre lá, então eu não vou fazer nada, ou não vou permitir que nada tire a obstinação de servir a Deus. Nada, nada, nem as coisas boas, nem as coisas ruins. Porque no final do dia, irmãos, no final da história, a questão é, servo bom e fiel, entra para a alegria do seu Senhor. Entende? No final do dia, a palavra que eu e você queremos receber é servo bom e fiel, entra para a alegria do teu Senhor. E como é que a gente vai ouvir isso? Se a gente permanecer firme, focado naquilo que Deus nos chamou para fazer. Nesse caso aqui eu chamaria de obstinação santa, ou seja, é uma pessoa que tem uma mente que ela vive a vida dela, mas ela nunca perde o foco que é Deus. Nunca perde o foco que é o seu chamado, aquilo que Deus te chamou para ser e para fazer, onde você está fazendo o que você está fazendo. E por último, o servo entrega, ele vai lá e ele cumpre a sua missão. Depois que ele fala isso, eles escutam o que ele tem para falar, eles até tentam segurar ele por 10 dias naquela casa. Olha, é costume a noiva ficar 10 dias. Ele fala assim, olha, não, eu vim aqui para trazer uma mensagem. Olha que coisa, irmãos. Eu vim aqui para trazer, para cumprir um propósito, para cumprir um chamado, para fazer uma missão. Eu vim aqui buscar uma esposa para o filho do meu Senhor. Eu já achei, já confirmei, já declarei, não vou ficar mais nem um minuto aqui, nós vamos embora. E é isso, irmão, a gente tem que cumprir a nossa missão com diligência, sabedoria. E depois que ele termina isso, que ele fala isso, ele volta com Rebeca, cumpre a missão, a promessa da descendência de Abraão continua e nós temos uma história de sucesso. Agora a pergunta mais importante aqui, e o servo? O servo some. Viajou, se arriscou, levou uma palavra, viu os sinais, entrou na casa, foi ousado, levou a esposa para Isaac, entregou a esposa, cumpriu o papel dele e acontece o quê? Não sabemos. O texto não fala o nome e não fala o que aconteceu com esse servo. Sabe por quê, irmãos? Não é sobre ele. Se você prestou atenção, a história toda não é sobre Rebeca, não é sobre Isaac, não é sobre Abraão, não é sobre o servo, não é sobre o Labão, não é sobre os parentes de Abraão. A história é sobre quem? Deus. O Deus que mantém firme a sua promessa. O Deus que prometeu para você, prometeu para mim, que estaria conosco, que nos levaria para o céu, que estaríamos na presença dele para toda a eternidade. É sobre esse Deus. Essa história, todo esse enredo aqui é para dizer uma coisa. Deus é o Deus que sempre, sempre vai cumprir a sua promessa para aqueles que o amam. Amém? Que você possa se lembrar que ser um servo é Deus acima de tudo. A nossa vida, o nosso foco sempre é fazer a vontade do nosso Senhor. Esse é o chamado de nós enquanto servos. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade de meditar nessa palavra, nesse texto tão rico sobre esse servo de Abraão, que nós possamos, dentro das nossas limitações, mas no poder do Teu Espírito, ser servos obstinados com o chamamento que o Senhor tem para cada um de nós e que possamos cumprir a nossa missão, a missão que o Senhor nos deu, para que não o nosso nome, mas que o Teu nome seja sempre exaltado e glorificado para sempre. Muito obrigado por tudo que eu te peço em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.